Reverendo Hernandes, vem cá, vem estar conosco. Para nós é uma alegria recebê-lo em nossa igreja. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, pelo seu carinho. Irmãos, Deus abençoe vocês. É uma honra e um privilégio estar aqui. Eu tenho acompanhado o ministério do pastor Paulo, acompanhado o ministério dessa igreja, e me alegrado em Deus por ver e ouvir o que Deus está fazendo aqui. Eu quero partilhar com vocês hoje o texto da Escritura que está no livro de Jó. Abra comigo, por favor. Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Até aqui. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema as teses de Satanás. As teses de Satanás. Esse texto registra este episódio da reunião de Deus com seus filhos. E eu acredito que aqui são os anjos. E creio que essa reunião aconteceu nas regiões celestes. E a Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas nos informa que Satanás apareceu nessa reunião. E é curioso que quem provoca a conversa é o próprio Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está vivo e ativo no planeta Terra, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E é interessante que é Deus quem cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é, com a porta do quarto trancada, sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público e todo mundo está vendo. Homem temente a Deus,
princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, ou seja, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço ainda. Eu ando meio ocupado, tenho outras prioridades. Quem sabe um dia eu dê uma olhada nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: ah, mas também puderas. Também puderas. Tu tens abençoado a vida deste homem. Tu tens cercado a casa, a família deste homem com a grande muralha de proteção. Os bens deste homem prosperam na terra. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Desse jeito aí, qualquer um te adora. E Satanás insinua aqui duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó só adora a Deus porque o vetor que move a vida de Jó é o lucro. Satanás insinua que Jó descobriu que religião é um grande negócio, que religião dá lucro. Mas que ele não está interessado na glória de Deus, que ele não está interessado no caráter de Deus, que ele está interessado apenas nele mesmo. Portanto, se Deus tocar naquilo que o próprio Deus deu para Jó, esse mesmo Jó que hoje adora, amanhã blasfemará. E a pergunta é: o que é que um homem tem? Um homem tem bens, um homem tem família. Então Satanás disse: toca no que ele tem, e não verás se blasfema contra ti na tua face. Desta maneira Satanás levanta aqui duas teses. A primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. A segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Por que é importante dizer isso? Na década de 90, o Brasil foi invadido por uma imensa enxurrada de literatura sobre batalha espiritual. A maioria daqueles livros tinha uma visão maniqueísta. Em outras palavras, era a grande tensão entre a luz e as trevas, o bem e o mal, a verdade e a mentira, Deus e o diabo. Passando a ideia que o diabo é um ser maligno, mas que está na mesma altura de Deus, como opositor de Deus. É importante entender que o diabo não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Não há páreo para Deus. Deus é o todo soberano, poderoso Deus, que está assentado no alto e sublime trono. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda até no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele não pode avançar 1 centímetro sequer além do limite que Deus estabeleceu para ele. Entretanto, com a permissão de Deus, Satanás sai dali e vai provocar um estrago, um verdadeiro colapso na vida financeira de Jó. A grande pergunta é: quão rico era Jó? Confira comigo aí o versículo 3. Na partezinha final do verso 3, diz que de tal sorte que Jó era o maior dos habitantes do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. E aqui cai um mito: não é pecado ser rico.
Porque no verso 8, o próprio Deus diz que ele era o homem mais piedoso. Agora no verso 3, a Escritura nos informa que ele era o mais rico. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Mas agora, com a permissão de Deus, Jó vai provocar um terremoto na vida financeira de Jó, e você confira comigo, por favor, capítulo 1, versículo 15, que Satanás vai usar os sabeus. Versículo 16, Satanás vai usar o fogo. Versículo 17, ele vai usar os caldeus. E com esses 3 elementos, Satanás leva Jó à falência. O homem mais rico quebra. Aquele que detinha o maior poder econômico da época, entra em concordata. Está falido. Completamente falido. Não numa semana, não num mês, não num ano, não numa década, num único dia. Ora, você e eu conhecemos pessoas que por muito menos blasfemam, por muito menos dão um tiro na cabeça. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo de número 21, confira aí. Jó responde assim, depois de saber que está quebrado e falido: o Senhor, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para o mundo, eu não vou levar nada do mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota aqui a primeira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Vocês que são pais e mães podem ter certeza do que eu estou falando. Quem tem mais de 2 filhos aqui, podem testificar isso. Os filhos não são naturalmente unidos. Não são. Sobretudo quando tem dinheiro. O dinheiro não tem liga, o dinheiro não tem amálgama. Quando você vira uma família grande e os irmãos sendo unidos, pode ter certeza, por trás tem um pai, tem uma mãe que ora, que aconselha, que acompanha, que exorta, que coloca esta causa diante de Deus. Se você notar comigo, capítulo 1, versículo 2, Jó tem 7 filhos e 3 filhas, eles são adultos, eles são ricos, eles são independentes, mas eles são unidos, eles festejam juntos, eles celebram juntos, e a causa disso está no versículo 5, Jó era um pai que orava pelos filhos, Jó era um pai que intercedia diariamente pelos filhos, Jó era um pai que se levantava de madrugada para colocar a causa de seus filhos na presença de Deus. Mas agora, com a permissão de Deus, Satanás toca nos filhos de Jó. E não foi uma semana depois da falência, não foi um mês depois do colapso financeiro, não foi um ano depois dessa tragédia econômica, não foi uma década depois dessa bancarrota, foi no mesmo dia do colapso financeiro que Jó recebe a mais amarga notícia: seus 10 filhos morreram num único acidente. Agora pense comigo como é que ele volta do cemitério. Pense comigo como é que ele se levanta do luto. Pense comigo como é que ele escreve dali para frente o seu futuro. Será que de fato a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 20, confira aí comigo. Quando ele recebe essa notícia, diz a Bíblia que ele rasga o seu manto, que ele raspa a cabeça, que ele coloca a terra na cabeça, que ele se prostra, que ele adora, e ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que a família, ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é, não pela dádiva de Deus, mas por causa do caráter de Deus. Mas aí vem o capítulo 2,
E somos informados que Deus se reúne de novo com seus filhos. E eu quero crer aqui os anjos. E eu quero crer que nas regiões celestes. E a Bíblia diz que aparece de novo por lá Satanás. E a Bíblia diz que é Deus quem provoca a conversa outra vez, perguntando assim para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, Satanás está dizendo assim: eu não mudei minha agenda. Eu estou fazendo o que eu sempre fiz, eu estou por aí, eu estou de olho, eu estou antenado, eu estou vivo e ativo no planeta Terra, eu estou procurando uma brecha, eu estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais a Deus que o dinheiro. Jó provou que me ama mais do que a família. Jó provou que me serve não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Então Satanás partiu para a terceira tese, quando disse: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Com a permissão de Deus, entretanto, Satanás sai dali e vai provocar um desastre na saúde de Jó. Esse homem já está falido, esse homem já está enlutado. Agora Satanás põe uma doença maligna nele, ferida da cabeça aos pés. E de repente esse homem começa a ficar chagado. De repente o corpo desse homem vira uma carcaça humana. De repente esse homem é um aborto vivo. De repente, feridas vão se formando em seu corpo, pus vai se formando debaixo da sua pele, daqui a pouco a sua pele começa a ficar necrosada, e o seu corpo começa a vazar aquele pus mal cheiroso, e ninguém consegue ficar perto dele, ele precisa pegar um caco talvez de telha para raspar a sua pele necrosada. A Bíblia diz que outras bolhas de pus vão se formando, e ele tem que morder nessas bolhas cheias de pus para tentar aliviar a sua dor. Ele não dorme, ele não come, ele só chora, a dor o açoita 24 horas por dia. Diz a Bíblia que vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Esse homem está encarquilhado, e quando ele está completamente assolado pela dor e pela enfermidade, a sua mulher, ao ver essa cena, se rebela contra Deus e diz: Jó, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com isso, dê um fim nessa linha de sofrimento e dor. Deus não é digno de ser adorado em tamanho sofrimento. Jó responde para ela com grandeza d'alma, quando diz assim: tu falas como uma louca, nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10, está escrito que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota aqui a terceira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, versículo 11. Confira comigo. Diz a Bíblia que vieram os amigos Elifaz, Bildade, Zofar. E eles combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Versículo 12. Levantaram de longe os olhos, mas não reconheceram Jó. Eles ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto.
lançou pó sobre a cabeça. Sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles disse palavra alguma para Jó, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu pergunto a vocês, esses homens eram amigos de Jó? Esses homens eram amigos de Jó? E a resposta categórica é esta: é claro. Claro que eram. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já recebeu alguma visita assim, nas horas mais amargas da sua vida? Você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, calados, cobertos de lágrimas e de pó? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento da vida, eles começaram a, entre aspas, fazer teologia. Eles começaram a lucubrar. Eles começaram a filosofar. Eles começaram a desenvolver uma lógica simples. Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. E eles começaram a pensar assim: para Jó estar sofrendo como está sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. E não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão. Chamaram Jó de adúltero. Falaram que Jó era louco. E por causa disso Deus havia matado os seus filhos. Falaram para Jó que ele tinha se enriquecido porque tinha roubado os órfãos e as viúvas. E eles foram massacrando Jó. E eles foram cravejando Jó com as suas setas mais venenosas, das suas críticas mais injustas e cruéis. Eles foram passando Jó debaixo de um rolo compressor. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó começa a se defender. E ele começa a perguntar: por quê, meu Deus? Por quê? Ele levanta os céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio total. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso garantir para vocês nesta noite que o silêncio de Deus nos machuca mais do que as circunstâncias. Eu posso garantir para vocês que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Eu posso garantir para vocês que o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês perceberem, Jó está sendo encurralado, emparedado, entrincheirado por problemas gravíssimos. Aliás, as 5 áreas mais importantes da sua vida estão sendo atingidas. Primeiro, a vida financeira. O homem mais rico vai à falência. Segundo, a saúde. Esse homem virou uma carcaça humana, uma chaga aberta. Terceiro, o casamento. Na hora que ele mais precisava do apoio da sua mulher, ela recomenda a ele para morrer, para blasfemar contra Deus. Quarto, os filhos. Irmãos, não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural. Não é natural os filhos furarem a fila, não é natural. Quinto, as amizades. Aqueles que deveriam ser o azeite, o óleo terapêutico do consolo, são o vinagre das acusações mais levianas. Aqueles que deveriam consolar, tornam-se consoladores molestos.
Se vocês perceberem, Jó está no fundo de um poço, ele não tem mais nada para perder. Ele está arruinado fisicamente, ele está arruinado economicamente, ele está arruinado familiarmente, ele está arruinado pessoalmente. Esse homem é uma carcaça humana no fundo de um poço, sem mais nada a perder. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar, é para cima, é para o alto, é para Deus. E nesse momento, Jó solta um brado do seu peito, um grito de esperança, quando ele diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu verei o meu Redentor, revestido esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Depois desta gloriosa experiência, de repente, Deus começa a falar, Deus rompe o silêncio, Deus abre as comportas dos céus e vai despejando em catadupas, torrentes caudalosas do seu conhecimento e da sua glória sobre Jó. Mas é curioso que quando Deus resolve falar, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó, Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus resolve falar, Deus faz 70 perguntas para Jó, todas retóricas, sem qualquer possibilidade de resposta. Deus pergunta para Jó assim: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para que elas não invadissem a terra? Ô Jó, me explica aí onde fica o reservatório do vento, me explica, Jó, como é que eu formo a geada. E Deus então abre as cortinas dos céus e se revela a Jó na sua grandeza, na sua majestade, no seu poder, na sua soberania tão gloriosa e tão grande. E Jó vai ficando como que esmagado debaixo dessa tremenda, insólita revelação de Deus. E quando ele compreende a grandeza, a majestade de Deus, Jó vai se encolhendo, Jó vai se encolhendo, Jó vai se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida, verdades que mudaram a sua história. E a minha expectativa nesta noite é que essas mesmas verdades produzam impacto no seu coração. Que verdades são essas? Vá comigo, por gentileza, para o capítulo 42 de Jó, para olharmos essas 5 verdades. Jó 42. A primeira verdade está aí, irmãos, no versículo 1, começo do verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Primeira coisa que ele descobriu é que Deus é onipotente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Nós temos impossibilidades intransponíveis. Eu gosto muito de ler. Quase toda semana eu vou visitar as livrarias, sobretudo as livrarias de aeroportos, passando por aí. E há 2 tipos de livros que toda semana tem coisa nova no mercado literário, toda semana. Primeiro, são os livros mais publicados no mundo: livros de autoajuda e livros que ensinam você a ficar rico rápido. Esses livros dizem para você assim: você tem a força, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras. Só que, quando eu olho para a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos, mas muito fracos. A Bíblia chega a dizer que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis.
De vez em quando um cosmético ajuda. Daqui a pouco uma boa cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega um momento que nem Pitangui e a sua equipe dão mais jeito. A pele fica enrugada, os músculos ficam flácidos, já pensou? Os olhos ficam embaçados, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas. Irmãos, nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você e eu já nos desesperamos da própria vida? Quantas madrugadas sombrias, as lágrimas correndo no nosso rosto, o coração apertado, a alma gemendo, e nós dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Irmãos, nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você e eu já prometemos para Deus com lágrimas nos olhos: meu Deus, eu nunca mais quero incorrer nesse erro, eu nunca mais quero tropeçar nesse mesmo pecado, eu nunca mais quero cometer essa transgressão. E você ora, e você chora, e você promete, e daqui a pouco você repete o mesmo erro, cai no mesmo pecado. Sabe por quê? Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais. Irmãos, nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Nós somos fracos. Mas é glorioso você dizer: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não é impossíveis. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele nada, nada, nada pode desafiar o seu poder. Ele tudo pode. Portanto, irmãos, a coisa mais importante para você e para mim nesta noite é perguntar assim: mas quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quão majestoso é o Deus que nós estamos adorando? A W. Tozer, um dos mais importantes escritores do século passado, ele diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo. Nós estamos vivendo a geração, irmãos, que deslocou o eixo do evangelho, do teocentrismo, do cristocentrismo, para o antropocentrismo. Parece que a pregação hoje não é mais que a vontade de Deus deva ser feita na terra, mas a vontade do homem tem que prevalecer no céu. A maioria da pregação hoje não é mais que nós estamos a serviço de Deus, é Deus que está a serviço do homem. Mas este não é o evangelho. Esse Deus é pequeno demais, é doméstico demais, é manipulado demais. O Deus a quem servimos está assentado num alto e sublime trono e tem as rédeas do universo em suas poderosas mãos. Ele tudo pode. Quando o profeta Isaías estava escrevendo sobre a majestade de Deus que temos na nossa Bíblia, no capítulo 40, ele diz assim: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Ele mede as águas na concha da sua mão. Vá ao Atlântico um dia, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Ele diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. Ele diz: o meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Ele diz: o meu Deus é aquele que olha para as nações da terra e as considera como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus. Agora, pergunte para um astrônomo: qual é o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei.
Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe que o universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Deus é maior do que o universo, Deus criou o universo, Ele tudo pode. Pergunte para um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles estão convencidos e afirmam que há mais estrelas no universo que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas Deus não apenas criou todas elas, diz a Bíblia que Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro-universo que nos impressiona, não, o micro também. O micro também. Eu não vou tirar porque não é bem o que você espera. Mas se você for na sua casa e pegar uma folha tão pequena ou tão delgada quanto essa, uma folha pequena como essa é mais complexa do que a cidade franca. Chegue em casa hoje, abra sua geladeira, pegue um ovo, quebre-o, bote-o numa frigideira. Aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes e fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado computadorizadamente. Descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo, e em cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lowy vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão de milhões e milhões de anos, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, nem de uma explosão cósmica. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus é seu Pai e Ele tudo pode. Deixa eu ilustrar isso de uma maneira mais simples para você. Um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua, mãos dadas com o filho. Quando de repente o filho lhe faz uma pergunta, eu acho que todo pai e toda mãe sabe disso. Eu acho que as crianças fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Eu não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino voltou-se para o pai e perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Qual é o tamanho de Deus? Ficou em silêncio. Continuou caminhando. Daqui a pouquinho o pai escuta o barulho das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. E pergunta para o filho assim: filho, está escutando? Escutando o que, papai? Olha para cima. Está vendo aquele avião, filho? O menino olhou: estou vendo.
Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: ah, pai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pega o menino pelo braço, leva o menino no aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado no pátio. O pai chegou bem pertinho e perguntou para o filho assim: está vendo esse avião, filho? Tô, papai, estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, filho? Ih, papai, mas esse é grande, mas muito grande. O pai disse: filho, pois Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que impactou a vida de Jó, queridos, está no versículo 2, e ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele descobre a soberania dos propósitos de Deus. Irmãos amados, notem isso, você e eu não cremos em coincidência. Você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em misticismo, você e eu não cremos em olho gordo, você e eu não temos medo de sexta-feira 13, você e eu sabemos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Você nem uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias adversas. A mão de Deus dirige a sua vida. Você pode dizer com convicção inabalável o que Paulo disse: nós sabemos. E eu gosto dessa expressão, porque ela vem de um termo da matemática. Paulo diz: nós pensamos, ou nós sentimos, ou nós cogitamos. Ele diz: nós sabemos. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas? Que as melhores coisas? Que a maioria das coisas? Não, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo aquela circunstância mais carrancuda, até mesmo aquela situação mais adversa, até mesmo aquela tempestade mais assoladora, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tira disso uma lição preciosa para você, a ponto de que tudo ao final vai contribuir para o seu bem. Ainda que as pessoas falem mal de você, ainda que as pessoas façam mal para você, ainda que a crise nos assole, ainda que a situação se torne amarga para nós, ao final, tudo isso vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A terceira verdade que mudou a história de Jó, meus amados, está aí no versículo 3, confira comigo, na parte B do versículo. Ele diz assim: na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para você entender o que Jó está falando aqui, você precisa dar uma lida no livro de Jó. Deixa eu lhe dar um conselho: tira um sábado, tira um feriado, dá uma lida no livro de Jó, mas numa sentada só, você vai descobrir algo maravilhoso. Ao longo do livro, Jó fez 3 coisas: Jó perguntou, Jó se defendeu e Jó se queixou. Agora, preste bem atenção. Quando a gente está machucado emocionalmente, quando o coração está doído, quando a gente se torna vítima de acusações levianas, quando as pessoas nos massacram com as suas palavras, a nossa tendência é o quê? Nos defendermos. E quando Jó vai se defender, quando Jó vai se queixar, quando Jó vai reclamar, ele fala. E às vezes a gente fala demais, às vezes a gente fala sem entender, às vezes a gente só vê o agora,
A gente não vê a cena completa, não vê a história no seu final. E agora, o Jó que falara tanto, de repente recebe uma estupenda revelação de Deus. Deus abre as cortinas dos céus, Deus mostra para ele a sua grandeza, Deus mostra para ele a sua majestade, Deus mostra para ele o seu poder, Deus mostra para ele que Deus está assentado no trono e está no controle de tudo. E quando Jó recebe essa esmagadora revelação de Deus, Jó bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei, sem saber o que estava falando. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você encontra uma pessoa que parece que é sabida demais, que fica arrotando para cima de você conhecimento demais, você está perto de uma pessoa que sabe quase nada. Porque o sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque quanto mais você sabe que não sabe, porque o que você sabe é infinitamente menor do que aquilo que você não sabe. Portanto, na presença de Deus não dá para estufar o peito, na presença de Deus tem que ter humildade. Agora, sabe o que me impressiona aqui? É que a vida de Jó não mudou ainda. Ele está doente, ele está chagado, ele está falido, ele está enlutado. O que mudou? A concepção, o entendimento. Irmãos, eu tenho rodado por esse Brasil afora, como o pastor Paulo Júnior certamente também, e às vezes eu escuto alguns testemunhos, e a maioria deles é mais ou menos nesse nível: minha perna estava inchada, e aí a perna desinchou. Glória a Deus, porque a perna estava inchada e desinchou. Mas quando é que nós vamos ouvir um testemunho assim? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou passando uma grande crise na minha vida. Estou passando um momento difícil na minha vida financeira. Eu estou lidando com luto na minha casa. A enfermidade bateu a porta da minha família. E eu estou com um diagnóstico tão difícil. A medicina não tem resposta para mim. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: eu creio que meu Deus está no controle. Eu creio que meu Deus tudo pode. Eu creio que nenhum fio de cabelo da minha cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. É o entendimento, amados irmãos, que nós não somos governados por aquilo que nós sentimos, pelas circunstâncias que nos rodeiam. Nós somos governados pela fé, e a fé é a certeza que o seu Deus está no controle, não só do universo, mas também da sua vida. A quarta verdade que mudou a história de Jó, confira comigo, está no versículo 5. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E pastor Paulo, eu entro em crise aqui. Entra em crise, pastor Danilo, entra em crise. Sabe por que eu entro em crise? Eu não consigo conciliar muito bem capítulo 1, versículo 8, com 42, versículo 5. Porque lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim: não tem ninguém na terra semelhante a Jó. Ele é o homem mais piedoso dessa geração. Olha, isso não é bajulação de amigo rasgador de seda. Isso é palavra de Deus, e Deus não tem opinião a seu respeito. Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que o homem mais piedoso da sua geração, e foi o próprio Deus quem disse isso, pode fazer uma confissão dessa? Eu só te conheci de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Parece que não combina, parece até contraditório. Como é que eu entendo isso? Como é que o homem mais piedoso do mundo vai dizer que conhecia Deus só de ouvir? Então eu gostaria de tratar disso fazendo-lhe uma outra pergunta. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Deixa eu ilustrar isso. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. O sonho dele era ver o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral, e quando ele viu o mar, ele ficou encantado, e ele solta uma exclamação do fundo da sua alma: agora eu conheço o mar. Aí se aproxima dele um marujo,
com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar. E disse para ele: pois eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Por exemplo, João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus, a própria essência da salvação é conhecer a Deus, a própria essência do céu é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu quando você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Às vezes a gente pensa que o céu vai ser um negócio monótono, um negócio meio chato. Há poucos dias um adolescente chegou para mim e disse: pastor, eu não quero ir para o céu não. Eu falei: você está ficando maluca, menina? Não, quero ir não, pastor, quero ir não. Eu falei: mas então me explica esse negócio aí, eu não estou te entendendo não. Ele me disse: ah, pastor, a ideia de céu que eu tenho, que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, cantando, 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 cantando. Ah, não aguento essa vida inteira não, eu quero coisa nova para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o céu é dinâmico. No céu nós vamos conhecer a Deus, nós vamos amar a Deus, nós vamos fruir a presença de Deus, nós vamos reinar com Cristo. No céu nós vamos trabalhar para Deus, os seus servos o servirão. Agora note isso, parece que foi Albert Einstein quem disse isso. Nesse corpo nosso, que fica cansado, que fica enrugado, que fica caquético, a gente consegue fazer tanta coisa magnífica. E ele diz que nós não chegamos a usar 10% do nosso potencial. Já pensou o que nós não vamos poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Pense comigo nisso. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com um corpo de glória, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus, sendo elevado entre nuvens. E eu pergunto para você: com que velocidade Jesus voltou para o céu? Com que velocidade? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Porque se Jesus voltou para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto para você: com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Com que velocidade? Quando Jesus lá no Getsemane disse para Pedro, que pegou a espada para cortar a orelha do Malco, diz: Pedro, guarda essa espada aí, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? Um estalar de dedos? O que significa isso? Significa que os anjos não estão sujeitos às mesmas leis que nos governam, de tempo, de tamanho, de espaço. Nós vamos ser como os anjos, não no sentido de que não teremos um corpo, teremos um corpo de glória, no sentido de que nós viveremos uma nova dimensão, reinando com Cristo, trabalhando para Cristo, habitando e desfrutando da glória de Cristo nos novos céus e na nova terra. E jamais haverá um dia em toda a eternidade que você e eu vamos poder dizer: agora eu já conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus.
Agora eu entendo Jó. Agora eu entendo Jó. Ah, Senhor, eu te conheci só de ouvir. Senhor, eu só estou arranhando a superfície. Senhor, tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o que nós cantamos na nossa sinódia cristã: nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. A última verdade que mudou a vida de Jó, irmãos, está aí no versículo 6, confira comigo, por favor. Ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Reconhece a enormidade do seu pecado, e eu entro em crise de novo. Sabe por que eu entro em crise de novo? Essa confissão não combina com o homem mais piedoso da terra. Essa confissão fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, de um adúltero, de um corrupto. Mas na boca do homem que o próprio Deus diz que ele é o cara mais piedoso da sua geração, como é que eu entendo isso? Como é que esse homem mais piedoso pode falar isso? Eu me abomino no pó e na cinza. Eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. A única maneira de entender isso, irmãos, é da seguinte forma: as pessoas que mais choram e lamentam pelos seus pecados não são as pessoas que mais pecam. As pessoas que mais lamentam e choram pelos seus pecados são as pessoas que mais perto de Deus andam. Pode ter certeza disso. Se você encontrar uma pessoa que toda hora que ela fala com você, ela se autoelogia, ela bate palma para ela mesma, ela canta um solo do hino "Quão grande és tu" diante do espelho, ela sempre sai como herói, mais santo, mais piedoso, pode ter certeza disso. Você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Porque quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Eu ilustro para você. Eu estava pregando no final do ano passado, pastor Paulo, lá no Hospital Cruz Azul em São Paulo, na véspera do período de Natal. E a Helenivação, capelã, me contou uma história dramática que ela tinha vivenciado naquela semana no hospital. Ela disse que chegou no hospital uma moça acompanhada de seus pais com a gravíssima e severa hemorragia. Quando o médico foi examinar a moça, o médico disse para ela assim: você acabou de ter um bebê. A moça protestou, falou: o senhor está enganado, eu não estava grávida não, senhor. Os pais fizeram um coro com a menina e disseram: não, o senhor está enganado, a nossa filha não estava grávida. E o médico radicalizou: pois a sua filha acabou de ter um bebê. E o médico, percebendo a jogada, disse: e eu vou dizer mais, vocês me tragam o bebê, porque se esse bebê não aparecer aqui, eu denuncio a polícia. Meia hora depois chegou um bebê, numa caixa de isopor, um bebê morto. E a Eleni me disse uma coisa chocante, disse: pastor, nenhum sinal de culpa na moça, nenhum sinal de culpa nos pais da moça, porque quem está longe de Deus, irmãos, nem sentimento de culpa tem, não tem consciência de pecado. Há poucos dias em São Paulo, um cidadão pistoleiro de aluguel recebeu 3 mil reais para matar uma pessoa. Ele não conhecia a pessoa, essa pessoa nunca tinha falado mal dele, nunca tinha feito mal para ele. Ele recebeu 3 mil reais, foi lá, deu 5 tiros na pessoa, matou a pessoa, foi para casa, tomou um banho, jantou, dormiu, como se nada tivesse acontecido. Porque quando a pessoa está longe de Deus, mergulhada nas trevas do pecado, nem consciência de pecado ela tem. Agora, aqueles que conhecem a Deus e se aproximam deste Deus que cantamos hoje à noite aqui, que é santo, 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 não podem se aproximar dele senão com um clamor na alma: Senhor, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Na presença desse Deus, até os serafins cobrem o rosto. Mas eu quero concluir essa exposição chegando no versículo 10
do capítulo 42, tem uma informação importante aí. Diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Você já perguntou por quê? Por que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Eu acho, Paulo, que você é um homem muito piedoso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já falou mal de você? Ou você está nesse estágio que não acontece mais isso? Quando alguém fala mal de você, o que você sente? Fica feliz da vida? Dá pulos de alegria? Dá glória a Deus? Que coisa boa, estão me massacrando, que delícia. É assim que você reage? O que é que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos dele disseram assim para ele: ô Jó, você é um adúltero? O que é que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos disseram para ele: ô Jó, você é um ladrão? O que é que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos disseram o seguinte: sabe por que os seus filhos morreram? Sabe por que Deus matou seus filhos? Porque você é louco, cara. Além de enterrar os filhos, ainda recebe a culpa. O que vocês acham que Jó sentiu quando seus amigos disseram: você, Jó, ficou rico, sabe por quê? Você roubou os órfãos e as viúvas. Vocês acham que ele ficou feliz? Leia o livro. E você vai ver que Jó se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu. E quem se defende, sabe o que tem às vezes no coração? Dor, mágoa, tristeza, ressentimento. Sabe o que Deus está falando para Jó? Meu filho, saia deste campo da defesa e entre na brecha da intercessão. Porque quando você se defende, você tem mágoa, mas quando você começa a orar pelas pessoas que machucaram você, Deus cura você e Deus liberta as pessoas pelas quais você está orando. Se vocês estão percebendo, Satanás tentou destruir as 5 principais áreas da vida de Jó: a vida financeira, a saúde, o casamento, os filhos, os amigos. Pois exatamente essas 5 áreas Deus vai restaurar. Primeira área que Deus restaurou, confira o versículo 16 comigo, foi a saúde dele. Jó viveu mais 140 anos. Viu os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E eu quero crer que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Eu quero dizer para você que Deus está aqui nesta noite. Ele é o Deus que cura. Para Ele não tem doença incurável. A última palavra não é da ciência, a última palavra é do Deus vivo. A segunda área que Deus restaurou, queridos irmãos, foi a área financeira. Confira comigo o versículo 12. Se você comparar capítulo 1, versículo 3, com 42, 12, você vai descobrir algo maravilhoso. Que Deus não apenas restaurou a vida financeira de Jó, mas Deus deu tudo em dobro. Se lá no 1,3 ele já era o mais rico, agora então ele é duplamente o mais rico. Eu quero dizer para você que o nosso Deus também é o Deus da restituição. Ele é o Deus que pode restaurar a nossa vida financeira. A terceira área que Deus restaurou foram as amizades. Olha o capítulo 42, versículo 8. E aqui acho algo maravilhoso. Porque agora Deus diz para os amigos de Jó, que acusaram Jó: pois agora vocês vão ter que ir lá em Jó, o homem que vocês acusaram, para que aquele homem ore por vocês. Porque aquele homem que vocês acusaram é mais justo que vocês. Eu vou escutar a oração dele em favor de vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou dizer uma frase aqui hoje. Se vocês esquecerem tudo que eu falar e lembrarem dessa frase, já me dou por satisfeito. E a frase é esta: cuida da tua piedade e Deus cuidará da tua reputação. Cuida da tua piedade e Deus cuidará da tua reputação. Você não precisa se defender, você precisa orar. Porque quando você ora, Deus defende a sua reputação. Quando você anda com Deus, as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e vão ter que mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou Jó, Deus restaurou os amigos de Jó.
A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E aqui eu queria que você só pensasse comigo um pouquinho na mente e na cabeça de um brasileiro, dentro da nossa cultura contemporânea. O que vocês acham que Jó faria quando ele estava numa magrela, no fundo do poço, sem dinheiro, sem saúde, desprovido de tudo? A mulher dele olhou para ele e disse: o homem morre, mas morre logo, já está incomodando, está cheirando mal, morre, homem. Agora pense comigo, agora o Jó está curado, cheio da grana, no topo da pirâmide. O que vocês acham que Jó falaria se eu vivesse hoje? Eu acho que seria mais ou menos o seguinte: minha filha, a fila andou. Você lembra? Você queria que eu morresse, né? Agora a coisa mudou. Agora eu estou noutra. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus não faz as coisas pela metade. Deus restaura e restaura por completo. Deus cura feridas. Deus pega os cacos e faz um vaso novo. Deus restaura plenamente. Há poucos dias, uma mulher se aproximou de mim e disse assim: pastor, eu estou me divorciando. E eu tomei um susto, porque eu achava que o casamento dela era um casamento maravilhoso. E eu falei: mas você está divorciando, minha filha? Eu falei: estou me divorciando, sim, senhor. E eu pergunto: mas por que, minha filha, você está divorciando? E a mulher me fuzilou com os olhos. Diz: pastor, o negócio é o seguinte: secou, está claro para o senhor? Secou. Está claro para você botar a legenda? Secou, entendeu? Eu olhei para ela e falei: secou, filha? Pastor, secou, sim, senhor. Falei: minha filha, então tem esperança, ué. Então tem esperança. Já não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Pois Deus faz o que está seco florescer, minha filha. Tem esperança. Falei: pastor, o senhor ficou doido. O senhor perdeu o juízo. Eu estou falando para o senhor que morreu, está claro agora, morreu. E eu olhei para ela e falei: morreu, filha? Ela olhou com aquela cara de incredulidade para mim. Falei: sim, senhor, morreu. Falei: então, minha filha, então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Jesus ressuscita esse sentimento do seu coração aí, ué. Falei: pastor, o senhor perdeu completamente o senso de avaliação das coisas. Eu estou falando para o senhor que acabou, está claro agora? Falei: acabou, filha? Uai, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Deus chama o que não tem aí, uai. Deus pode fazer esse milagre. Falei: olha, vamos fazer o seguinte: você não vai divorciar essa semana não. Nós vamos orar. Daqui uma semana você volta aqui. Passada uma semana ela voltou e me disse assim: pastor, acabou a vontade de divorciar, eu estou animada, Deus está tratando meu coração, eu quero continuar com o meu casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: Deus é o Deus que restaura relacionamentos quebrados. Deus restitui aquilo que foi perdido. Mas a última área que Deus restaurou foram os filhos. Os filhos. Confira capítulo 1, versículo 2. Quantos filhos tinha Jó mesmo? 7 filhos e 3 filhas. Agora olha comigo 42:13. Quantos filhos Jó vai ter agora? 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos ao todo ele tinha antes? 10. Mas se era tudo em dobro, quanto ele devia ter agora? 20. Mas quanto ele tem? 10. Bom, mas então não foi tudo em dobro. Então não foi tudo em dobro. Como é que eu entendo isso? É simples. Quando uma ovelha morre lá no pasto, você perdeu uma ovelha. Mas quando um filho morre, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho.
E um amigo se aproxima dele e diz: meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu seu filho. E o pai, mesmo com lágrimas nos olhos, diz: não, eu não perdi o meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. João agora tem 10 filhos na terra, João agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe qual era a intenção de Satanás? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos. Que glorioso Deus nós temos. Que maravilhoso Deus nós temos. A Ele a honra, a glória e o louvor agora e pelos séculos eternos. Amém. Vamos fechar os olhos, curvar nossa fronte. Querido Deus,